Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária do Egresso Tribunal Regional Eleitoral, cumprimentando todos os presentes e consultando os ilustres pares sobre a dispensa da leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. O silêncio de Vossas Excelências importará na aprovação da ata. Está aprovada a ata. Consta da pauta aqui apenas o processo 66.266/2011, doutor Pedro Francisco, que Vossa Excelência pediu vista e Vossa Excelência já antecipou que vai trazer só na semana que vem, né? Então fica adiado mais uma vez esse processo e continua incluindo na pauta para não ter que fazer novas publicações, né? Certo. Então fica adiado, é o processo 66.266, consulta eleitoral, requerente Manuel Loureiro Neto, presidente da Câmara Municipal de Diamantino. Na sequência, nós temos em matéria administrativa o julgamento do processo 1197/2012, recurso administrativo contra a decisão presidencial que determinou a retenção ou compensação de valores atinentes à contribuição previdenciária, Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos, PSSS, incidentes sobre parcelas de quintos incorporados. Requerente ao Sindicato de Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Sindijuf, MT, representando o servidor Ronaldo Moisés Nadaf. Recorrido é o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A relatoria é do excelentíssimo senhor desembargador José Ferreira Leite, a quem concedo a palavra. Crédito plenário. Trata-se de recurso administrativo interposto por Ronaldo Moisés Nadaf, mediante substituição processual efetivada pelo Sindijuf, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo excelentíssimo presidente deste tribunal, desembargador Rui Ramos Ribeiro, datado de 9 de 8 de 2011, em que determina seja feita a retenção ou compensação, quando for o caso, dos valores atinentes à contribuição para o Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos, PSSS, incidentes sobre parcela de quintos incorporados ou atualizados por força da legislação de regência. Peço licença para adotar parte do relatório exarado na decisão de folha 155, 157, que deferiu a liminar vindicada pelo ora recorrente. Eila, aspas, recorrente, servidor efetivo desta Corte, fora notificado a restituir aos cofres públicos a quantia de R$ 7.124,05, em 8 de 12 de 2011, ocasião em que, de próprio punho, postula o parcelamento da dívida, tendo em data de 14 de 12 de 2011, interposto o presente recurso, alegando, em suma, que fora desrespeitado o devido processo legal, eis que, como parte interessada, deveria ter sido intimado regularmente para acompanhar todo o trâmite processual, desde o início, e não meramente ser notificado para recolher determinado valor, apurado de forma unilateral pela administração desta Casa, o que claramente fere dispositivos constitucionais alusivos à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, suscita ter recebido de boa fé a quantia que ora se pretende ver devolvida ao erário, o que não o obriga a restituí-la, não sendo lícita ainda a exigência de descontos remuneratórios sem a autorização do servidor afetado, ou por ausência de ressalva legal para a pretendida retenção
a ser feita nos seus rendimentos mensais, invocando os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis, que estaria abrigado no artigo 2º, parágrafo único, inciso 13º da Lei do Processo Administrativo Federal, Lei 9.684/99, assevera não ser exigível devolução de verba de natureza alimentar, por força do princípio da irredutibilidade dos salários, não se podendo ainda aplicar qualquer procedimento que represente na prática a penhora de tais verbas salariais, o que está expresso no artigo 149, inciso 4 do Código de Processo Civil. Aduz não existir sentença judicial determinando redução salarial consistente no desconto ou na restituição de valores previamente recebidos, não tendo este órgão competência para executar valores supostamente devidos, compelindo seus servidores a providências que a lei não determina, até porque não há título executivo, muito menos quantia líquida certa exigível nos termos da lei. Requer suspensão da execução extrajudicial que se opera nestes autos, de forma que nenhum desconto incida sobre sua remuneração, até decisão final, em que postula seja provido o presente recurso para reformar totalmente a decisão presidencial, exonerando da obrigação de restituir a verba de natureza alimentar que recebera de boa fé. Em se tratando de recurso contra a decisão presidencial, por força do que dispõe o artigo 21, inciso 1 do RITRE-MT, vieram-me os autos conclusos. Fecha, digo eu agora. Como dito alhures, à vista da plausibilidade do pedido e do receio de que a demora na apreciação do recurso administrativo pelo órgão plenário deste tribunal pudesse causar dano de difícil reparação, deferia liminar vindicada, determinando a diretoria geral a, suspensão da retenção em folha dos valores referentes à contribuição de Seguridade Social de que tratam estes autos alusivos ao servidor Ronaldo Moisés Nadaf, até julgamento do recurso pelo plenário desta Corte. Fecha aspas. É o sucinto relatório, senhor presidente. Parece que tem parecer? Não. Então, Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, ilustres pares, a seção de cálculos e registros financeiros formalizou em 11 de 2 de 2011 informação e correlata consulta à administração desta Corte, alertando para a necessidade de deliberação quanto à correta aplicação da legislação alusiva à contribuição social do servidor público ao regime próprio de previdência, PSSS, nos termos do que prescreve a Lei 10.887 de 2004. É que o valor a ser descontado do servidor para posterior recolhimento ao aludido regime previdenciário sofreu considerável alteração em sua base de cálculo por conta do reconhecimento administrativo do direito de incorporação de parcelas de quintos decorrente do exercício de função comissionada, expressão utilizada aqui para designar função comissionada FC ou cargo em comissão CJ. Houve excessiva e justificável demora no reconhecimento do direito em questão, com idêntico atraso no efetivo pagamento da parcela remuneratória correspondente à incorporação, com delonga ainda quanto à notificação de alguns servidores acerca da necessidade de devolução de valor pago a maior. Breve histórico do direito à incorporação de quintos. De início, cumpre lembrar
como já consabido, que a incorporação de parcelas de quintos ou décimos à remuneração decorrente do exercício de função comissionada ou cargo em comissão fora revogada em nosso ordenamento jurídico, tendo sido posteriormente revigorada no âmbito do Serviço Público Federal, sendo oportuno referir, para resumo do tema, ao Acórdão TSE 35.448, em que restou decidido que é direito dos servidores incorporar parcela de quintos ou décimos no período compreendido entre a data da edição da Lei número 9.624/98 e a data da medida provisória 2225, dígito 45/2001, ou seja, entre 9 de 4 de 98 e 4 de 9 de 2001. Pois bem, como já asseverado, os servidores que exerciam funções comissionadas no confuso período de edição das inúmeras medidas provisórias posteriormente convertidas em leis, alusivas aos preceitos acerca de incorporação de quintos ou décimos, não tinham a certeza quanto à possibilidade de incorporação, tendo recebido os respectivos valores da incorporação em data bem posterior ao exercício da função, eis que isso dependia da consolidação jurisprudencial quanto ao crédito então pleiteado. Em especial, os servidores que tomaram posse no cargo naquela época, em geral, optaram por receber o valor integral da função comissionada que eventualmente exerciam, eis que tal opção era a mais vantajosa quando comparada com a alternativa de receberem a remuneração do cargo efetivo acrescida apenas de percentual da função. Com isso, o desconto que era feito para a contribuição previdenciária incidia sobre determinado valor da remuneração, o que se manteve por período considerável, até que, finalmente, restou assentado o direito daqueles servidores incorporarem à sua remuneração o correspondente à parcela de quintos ou décimos, o que, evidentemente, fez aumentar a remuneração, com reflexos diretos sobre a base de cálculo da referida contribuição previdenciária. Contudo, por equivocada interpretação da legislação, a unidade competente desta Casa deixou de efetuar a correta retenção do valor das contribuições previdenciárias. A informação que inaugura o presente expediente noticia que o pagamento dos passivos alusivos à incorporação de que se está a referir, quintos incorporados nos anos de 98 a 2001, fora feito no final do exercício de 2010, tendo sua subscritora asseverado que, aspas, quando o pagamento dos passivos de pessoal foi feito no final do exercício de 2010, tais valores não foram descontados, pois conforme sugestão verbal do senhor coordenador de pessoal, este assunto deveria ser tratado separadamente, em razão das dúvidas que abaixo apresentamos, fecha aspas. Ressalto que fiz questão dessa breve remissão histórica, a fim de que possam os nobres membros tomar ciência do tema um tanto nebuloso e complexo de que tratam os autos e sobre o qual decidiremos a partir do substrato facto e de direito contido no recurso administrativo interposto. Do recurso. Inicio a análise do recurso em si, entendendo ser ele tempestivo e próprio, a teor do que dispõe o artigo 59 da Lei 9.784/99, tendo recorrente legitimidade para o interpor,
estando devidamente representado pelo sindicato da categoria, nos termos previstos na Constituição da República, artigos 5º, inciso 21 e 8º, 3º, bem ainda na Lei 8.112/90, artigo 240, a linha A. A verba paga ao recorrente, bem como a outros 20 servidores, no final do exercício de 2010, tem clara natureza salarial, porque é referente à incorporação de quintos, que por seu turno remete ao exercício de função comissionada, sendo relativa, por conclusão lógica, à contraprestação de serviço realizado. Logo, possui inequívoca natureza alimentar. Sendo o valor pago pela administração deste órgão a título de contraprestação pelo serviço efetuado, notória é a natureza quanto à autonomia que detém a unidade administrativa respectiva para apuração dos valores devidos a cada servidor, observados, logicamente, os preceitos legais atinentes à matéria, o que afasta qualquer hipótese de influência do recorrente quanto à forma de cálculo ou outros critérios concernentes à quantia paga ou ao valor retido para posterior recolhimento da contribuição previdenciária ou do imposto de renda, até porque, além do recorrente, há cerca de outros 20 servidores afetados. Não subsiste igualmente qualquer dúvida quanto à boa-fé do servidor recorrente no recebimento da quantia hora impugnada pela administração, considerando que não tinha ele razão para suspeitar que o valor pago e a quantia retida para recolhimento tributário não estavam corretamente calculadas. Na existência de dúvida pela administração acerca da correta aplicação da lei, quando do pagamento, deveria ela ter notificado cada um dos servidores quanto ao tema, o que afastaria a surpresa que ora se verifica quando, meses após receber de boa fé a quantia, para cujo cálculo não contribuiu, vê-se o servidor compelido a devolver valor que já incorporou ao seu patrimônio, repita-se, de boa fé. De outra banda, assiste certa razão ao recorrente, quando invoca preceitos constitucionais e legais alusivos ao devido processo legal, eis que não se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio o procedimento administrativo que, de forma unilateral, realiza todos os cálculos, modifica-os ao seu alvedrio, para finalmente surpreender o servidor, notificando-o quanto à obrigação de devolver quantia de que, provavelmente, não mais dispõe, ainda que se considere a possibilidade de concessão de parcelamento, haja vista que o valor que se considere de restituição indevida não pode ser objeto de parcelamento. Em outros termos, é de se consignar que o que se recebe como aparente legítimo pagamento remuneratório tem-se por devido, o que conduz à conclusão que não deve ser devolvido nem de forma parcelada, nem de forma única, pois não é a forma de devolução que confere legitimidade à restituição de parcela salarial de natureza alimentar que se tenha recebido de boa fé. Portanto, em que pese a confusão originária provocada pelo excesso legislativo oriundo das edições sucessivas de várias medidas provisórias, tumultuando e trazendo incertezas por meses a fio ao ambiente administrativo de inúmeros órgãos pelo Brasil afora, o que justificaria, em princípio, o desencontro de providências a cargo das unidades que lidam
com cálculo de valores a pagar, nada explicaria a omissão no desconto de valor maior quando se tornou maior também a base de cálculo da contribuição previdenciária. Parece que há nos autos, pelo menos, três inadequações de procedimentos administrativos. Uma, referente à necessidade de comunicação tempestiva, imediata, aos interessados acerca de qualquer dúvida de interpretação ou de aplicação da lei, especialmente quando o tema é financeiro, matéria sensível por natureza. Sempre que fato semelhante ocorrer, parece apropriado e necessário que a administração esclareça a tempo a dúvida ou informe acerca da sua existência, alertando o servidor ou outro particular acerca da possibilidade de alteração do respectivo ato administrativo e, se for o caso, quanto à possibilidade de restituição de alguma verba que estudos posteriores demonstrem haver sido paga indevidamente. Tal procedimento previne a administração quanto à eventual restituição de valores pagos indevidamente e alerta terceiros, os quais não poderão se valer da justificativa do desconhecimento ou do recebimento de boa-fé, eis que o pagamento feito na dúvida não pode ser tido por efetivamente devido, certo, líquido exigível, portanto, não se caracteriza a rigor como recebimento de boa-fé no sentido mais amplo da expressão. Se não há dúvida quanto aos valores que procede à imediata retenção e consequente recolhimento a quem de direito. Se há dúvida, que se notifique de imediato os interessados, caso não se pretenda protelar-lhe o pagamento, enquanto ultimem-se os estudos e consultas. A segunda inconveniência administrativa, diretamente vinculada à anterior, cinge-se ao fato de a administração não haver chamado imediatamente os interessados para acompanharem o processo de cálculo dos valores que lhes diziam respeito, porque isso é preceito legal, esculpido expressamente no artigo 3º, incisos 2 e 3 da Lei 9.684/99, que prescreve ser direito do administrado apresentar alegações antes da decisão, o que não ocorreu no presente feito. Deve-se registrar, contudo, que a posição jurisprudencial dominante é que não há necessidade estrita de notificação do servidor ou outro administrado quando o caso comporte apenas questão de direito, o que não obsta possa adotar-se tal procedimento por cautela administrativa. Ainda uma terceira inadequação de procedimentos administrativos que pode configurar em tese uma ilegalidade por desrespeito à Lei 9.684/99, de respeito à praxe tão comum aos órgãos públicos em geral, que é o de procrastinar a instrução e a decisão de processos administrativos, deixando para 1/10 hora a sua apreciação final, como é o caso presente, a começar pelo pagamento dos passivos no final do exercício de 2010, como afirmado nos autos, e a outra por remessa do feito a este relator, de igual forma, também no final do exercício, exatamente no dia 23 de 12 de 2011, quando o recesso forense inviabiliza uma tramitação mais célere e adequada. Aqui cabe uma importante ressalva relativa à parcela de contribuição do egrégio TSE para a demora de feitos semelhantes ao presente, eis que, não raras vezes, somente no final do exercício financeiro,
é que são liberadas por aquela Corte significativas parcelas para pagamento de pessoal, o que gera a conhecida correria para instrução e decisão administrativa, de forma que não fiquem restos a pagar no exercício que esteja prestes a se iniciar. Retomando o curso da análise aqui empreendida, é de se notar que o expediente inaugural fora protocolizado no dia 11 de 2 de 2011, o que parece prazo excessivo para começar discussão sobre o recurso público pago em dezembro do ano anterior. Ainda assim, demorou 10 meses e 12 dias para instrução, aportando para decisão quanto ao recurso interposto apenas quando as autoridades desta casa competentes para decidir já estavam de recesso, estando previstas as futuras decisões plenárias apenas para meados do mês de janeiro do ano seguinte, como restou deliberado mediante a resolução 905 desta Corte. Quanto à matéria de mérito recursal propriamente, é de se citar o entendimento jurisprudencial amplamente prevalecente no âmbito da Justiça Federal, TRF da Primeira Região e do STJ, ao qual me filio, que se determina o afastamento do ônus de restituir ao erário verba recebida indevidamente quando presentes concomitantemente os 3 requisitos seguintes. Primeiro, que o servidor a tenha recebido de boa fé. Segunda, que não tenha ele concorrido para a sua percepção. Terceiro, que o pagamento tenha se originado de erro da administração na interpretação ou aplicação da norma ao caso concreto. Em reforço da presente tese, oportuno é a referência à súmula 249 do TCU, Tribunal de Contas da União, vazada nos seguintes termos, aspas, é dispensada a reposição de importância indevidamente percebidas de boa-fé por servidores ativos e inativos e pensionistas, em virtude de erro excusável de interpretação de lei por parte do órgão entidade ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. Fecha. Neste ponto, expresso meu voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso administrativo, determinando sejam sustados quaisquer atos tendentes a descontar do recorrente Ronaldo Moisés Nadaf os valores que não foram retidos oportunamente relativos à contribuição previdenciária sobre a incorporação de parcela de quintos, décimos, notadamente o valor ora recorrido, R$ 7.124,05 e eventuais acréscimos. Ao confirmar o teor e fundamentos da decisão administrativa liminar que determinou a sustação do referido desconto, voto ainda pela declaração de insubsistência de qualquer restituição ou desconto em sua remuneração relativamente ao tratado nestes autos. Em face do que foi narrado e fundamentado alhures, mostra-se oportuno sugerir que este plenário delibere quanto à conveniência e necessidade de sinalizar para a administração deste tribunal para que, doravante, tome as seguintes providências no tocante a tema semelhante aos destes autos, notadamente para ser resguardado de futuros contratempos, em especial no campo da responsabilização do gestor nos processos de competência do Tribunal de Contas da União. Trata-se de sugerir a adoção de critérios
que confiram maior celeridade na análise e resolução de questões que versem sobre recursos públicos, tais os valores inerentes ao pagamento de servidores, bem ainda, sempre que possível, ainda nesse aspecto, deixar para o último momento do exercício financeiro a implementação de medidas que, por sua complexidade ou ineditismo, exijam um aprofundado estudo preparatório da decisão a ser proferida. Essa prática, dada a urgência produzida artificialmente, ainda que não voluntária, para a implementação da respectiva medida, pode resultar em prejuízo para a administração ou para o administrado ou para a administração, aumentando desnecessariamente o risco de responsabilização do agente que lhe houver dado causa. Sugere-se ainda, sempre que possível, a adoção da salutar praxe de notificar previamente os interessados, servidores ou não, quanto à matéria que possa afetar direta ou indiretamente seus interesses. Assim, quando houver dúvida quanto a determinado aspecto de remuneração, por exemplo, mostra-se como providência de relevante cautela advertir o servidor previamente e por escrito, quanto à possibilidade de alteração da quantia a pagar ou de restituição do valor pago, mas ainda objeto de estudo na hipótese remota de pagamento, antes de se efetuar por completo a competente análise ou tomar a decisão definitiva. Pela implementação das sugestões, portanto, apontadas. É assim o voto, senhor presidente, na matéria relatada e por mim desenvolvida no voto que procurei formular. Pois não, doutor Gil Pérez Fernandes da Silva. Acho que o voto está bem esclarecido sobre a participação e também as sugestões, por isso acompanho o voto dela. Doutor Jones Gataz Dias. Senhor presidente e demais membros, observando atentamente toda a questão, eu também percebo que o doutor relator foi bastante feliz na exposição, primeiro, do que se deu, do que aconteceu, em seguida, na demonstração de que o servidor aqui, ao receber esses valores, tidos como indevidos, não agiu com má fé, muito pelo contrário, ficou demonstrada boa fé. O que ficou demonstrado foi o erro da administração em diversas situações e que esse erro não teria participado, não teria contribuído, como diz aqui, concorrido o servidor. Então, são três pilares: a boa fé demonstrada, o erro da administração e a não participação do servidor neste erro. De forma que, a meu ver, assim como do entendimento revelado no voto, seria injusto que o servidor fosse punido com a devolução dos valores. O voto é bastante bem escorado em decisões da Justiça Federal, do Tribunal da Primeira Região, do STJ e ainda na súmula do TCU, apontado no voto a súmula 249, que diz, em resumo, ser dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas quando demonstrada essa boa-fé. De modo que não tenho dúvida alguma em acompanhar o voto do relator. Pois não, doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente e demais membros, realmente os funcionários não tiveram má fé, não concorreram para que viesse a ocorrer essa situação e houve o erro da administração conforme o voto do ilustre relator. Agora eu fiz umas anotações aqui no meu entendimento. Me parece que o ilustre relator disse que não é devido a essa, no meu entendimento, que não seria devida essa retenção, mas daqui por diante, eu acredito que até aqui tudo bem, não tomaram conhecimento, não tiveram o direito
a ampla defesa, mas e daqui para frente vai ser descontado ou não vai ser descontado isso dos quitos que eles receberam? Isso não ficou bem esclarecido no meu entendimento. Hoje o aposentado é descontado 11%, um aposentado federal, qualquer um, tem um desconto no previdenciário. E no caso, esses funcionários, uma decisão dessa efetivamente será estendida aos demais, aos outros 20. O que eu apenas não entendi é o seguinte: daqui para frente, é ou não devida essa retenção? No mais, eu estou de pleno acordo com o relator, apenas esclarecimento. Daqui para frente, seria ou não devida, eminente relator, essa contribuição? No recurso... Eles pedem a extinção? No recurso interposto, como fiz assinalar no relatório e posteriormente no voto, Pois não. a vexata quest resume exclusivamente quanto à determinação da restituição desse valor que ele já recebeu, 7.124,05. Só aí? Então ficou nesse parâmetro. Ah, tá certo. Perfeito? Né? Perfeitamente. É um exame Tá dos fatos postos nesse. Eu acompanho integralmente, eu acompanho o relator. Pois não, doutor Pedro Francisco da Silva. Pelo que acompanhei do voto e relatório e voto do eminente relator, estamos diante de um recurso interposto contra uma decisão proferida pelo presidente desta Corte, no qual teria determinado a retenção de valores para se repassar à Previdência Social em razão de pagamentos feitos, pagamentos retroativos, não é isso? Isso. A alegação feita é no sentido de que, primeiro, não houve o devido processo legal, pede-se a anulação dessa decisão que determinou a retenção dos valores, porque não teria ocorrido o devido processo legal. Os servidores não teriam sido, ou o servidor recorrente, e me parece que há uma outra realidade em relação a situações de outros servidores também, não foram previamente notificados desse processo administrativo que determinou o desconto ou a devolução desses valores, não é isso? Essa é uma das alegações, não é isso, eminente relator? Né? E depois Vossa Excelência aprofunda a questão e diz que os valores não deverão ser devolvidos porque foram recebidos de boa fé. Então, basicamente, são esses os dois argumentos centrais da questão, não é isso? Perfeito. Bom, eu vou acompanhar, Vossa Excelência, então, o primeiro argumento, Vossa Excelência, embora reconheceu que não houve o devido processo legal, mas Vossa Excelência não determinou a anulação da decisão para que um novo procedimento fosse instaurado, garantindo-se o devido processo legal, não é isso? Não, aqui no voto, não. Não, Vossa Excelência simplesmente adentrou na questão, na segunda questão. Então eu vou divergir de Vossa Excelência, com todo respeito, e vou adotar uma outra posição no sentido de dar provimento ao recurso para anular a decisão, determinando que um novo procedimento administrativo seja instaurado para verificar a eventual recebimento indevido de valores, garantindo-se aos servidores interessados o devido processo legal, e então seja proferida uma nova decisão. Isso me parece fundamental para que possamos apreciar a questão da boa-fé dos servidores, na questão de fundo aí do recebimento de boa-fé, e também há outros aspectos, porque aqui nós estamos tratando de uma contribuição previdenciária que terá que ser, de uma forma ou de outra, entregue à União, né? Então, essa é a questão que está em jogo, né? Quer dizer, a necessidade de se devolver, de se repassar
à União os valores decorrentes do Plano de Seguridade Social. Então, nesse sentido, eu, divergindo do eminente relator, eu voto no sentido de pelo menos divergindo parcialmente por um outro fundamento, eu dou provimento ao recurso para anular a decisão e determinar que um novo processo administrativo seja instaurado pela administração, no qual todos esses recebimentos deverão ser notificados aos servidores que receberam e que possam então produzir a defesa administrativa e então tenhamos uma nova decisão da presidência do Tribunal a respeito do tema, possibilitando a apreciação dos outros argumentos em futuras demandas, se for assim o caso. É assim que eu voto, senhor presidente. Pois não, doutor André Luiz de Andrade. Senhor presidente, pedindo todas as vênias ao excelentíssimo doutor Pedro, eu, ante a boa-fé dos servidores, sigo na integralidade o voto do relator. Conclusão do julgamento, Tribunal Regional Eleitoral. A unanimidade conheceu do recurso e no mérito deu provimento, nos termos do voto do relator, com parcial divergência do quarto vogal. Esta é a conclusão, né? Na sequência temos procedimentos administrativos, o 403 da pauta, que é a homologação de designação da servidora Marlene Alba Piva para a função de chefe do posto eleitoral do município de Ipiranga do Norte. Foi feita a instrução e ao final estamos votando pela homologação da portaria número 07/2007 do juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde e convalidando os atos praticados pela servidora como responsável pelo posto eleitoral do município de Ipiranga do Norte no período de 9/7/2007 a 1/12/2008. Isso com fulcro no artigo 55 da Lei 9.784/99. Isso nós estamos votando pela homologação da portaria. Há algum entendimento diverso? Então, está votado nesse sentido. Um outro procedimento 404, também a homologação de designação do servidor Rogério Luiz Berg para a função de chefe do posto eleitoral no município de Itapurá. Feito o procedimento, também aqui a votação é pela homologação, o voto é pela homologação da portaria que fez essa designação lá de Lucas do Rio Verde, com validação dos atos praticados pelo servidor Rogério Luiz Berg no período de 6/7/2007 a 1/1/2010, também com fulcro no mesmo dispositivo legal. O 405 da pauta, também a homologação de designação da servidora Keila Cristina de Freitas Santos Silva Ramos, e à época para a função de chefe do posto eleitoral do município de Nova Mutum. Isso também o voto é pela homologação da portaria, convalidando os atos praticados pela servidora no período de 7 a 31/1/2011, com base, evidentemente, na instrução. E o 406, a pauta também com validação dos atos praticados pela senhora Roseli Ferreira Lima, no cartório da 32ª Zona Eleitoral de Sinop. O voto é no sentido de convalidar os atos praticados pela servidora, período de 25 de outubro a 13 de novembro de 2011, referente os dias que exerceu atividades no cartório da 32ª Zona Eleitoral lá em Sinop.
e mandando expedir, evidentemente, a resolução. Voto nesse sentido. Se tem algum entendimento contrário, então está aprovado. Não tendo mais processo, nós só lembramos que segunda-feira vamos ter, está marcada a sessão, né, segunda e terça, para completar aí as 8 sessões do mês. Só lembrando os ilustres pares que na sexta-feira teremos sessão. Muito obrigado, está encerrada a sessão, boa tarde.